sessão ordinária, primeira sessão ordinária do ano da 16ª legislatura. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Com a proteção de Nosso Senhor Jesus Cristo sobre os trabalhos, havendo o número regimental, declaro aberta a presente sessão. Convido o vereador Juninho para fazer a leitura da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos. Deus vai agir na sua vida. Mantenha a sua fé e continue acreditando nas coisas boas. Tudo vai dar certo. Mesmo diante dos momentos difíceis, deixe a esperança pulsar no seu coração e prevalecer. Nada é em vão. Não se esqueça de que Deus sabe exatamente o que está fazendo. Amém. Pode sentar. Passo a apresentar as matérias para o expediente. Primeiro, balancete da Prefeitura Municipal de Caieiras, relativo ao mês de novembro de 2024, encaminhamos à Secretaria, ficando à disposição para consulta. Balancete da Prefeitura Municipal de Caieiras, relativo ao mês de dezembro de 2024, encaminhamos à Secretaria, ficando à disposição para consulta. Balancete da Câmara Municipal de Caieiras, relativo ao mês de novembro de 2024, encaminhamos à Secretaria, ficando à disposição para consulta. Balancete da Câmara Municipal de Caieiras, relativo ao mês de dezembro de 2024, encaminhamos à Secretaria, ficando à disposição para consulta. Projeto de Lei 002 de 2025, de autoria do vereador Nelsinho Fiore, que dispõe sobre da denominação à base de apoio da Guarda Municipal, que especifique e dá outras providências. Encaminhamos às comissões para parecer. Projeto de Lei 003 de 2025, de autoria do vereador Lagoinha Josi, que dispõe sobre a instituir o projeto de reforço escolar nas escolas municipal de Caieiras e da outras providências. Encaminhamos às comissões para o parecer. Projeto de Lei 004 de 2025, da autoria do vereador Juninho, que dispõe sobre a instituir no município de Caieiras o programa de incentivo à aula de desenho e pintura criativa e da outras providências. Encaminhamos às comissões para o parecer. Projeto de Lei 005 de 2025, de autoria do vereador Juninho, que dispõe sobre a instituir do município de Caieiras o encontro anual de veículos personalizados e antigos e da outras providências. Encaminhamos às comissões para o parecer. Projeto de Lei 006 de 2025, de autoria do vereador Birruga, que dispõe sobre autoriza as instalações de carregadores de celulares nos pontos de ônibus e da outras providências. Encaminho às comissões para o parecer. Projeto de Lei número 007 de 2025, de autoria do vereador Birruga, que dispõe sobre, autoriza a instalação de maquinários de distribuição gratuita de guarda-chuva em áreas públicas e da outras providências. Encaminho às comissões para o parecer.
informamos que as indicações de número 001 a 325 será encaminhada à Secretaria Legislativa para devidas providências. Não havendo mais matérias para o expediente, iniciamos o tema livre. Ofereço a palavra aos vereadores pelo tempo regimental de 10 minutos. Com a parte, solicito ao primeiro secretário que faça chamada dos vereadores. Boa noite a todos e a todas. Anderson Cardoso da Silva. Dispenso. Carlos Alberto Albino Júnior. Com a palavra. Boa noite a todos novamente. Quero aqui parabenizar a Zefinha, a nova presidente, a mesa diretora, e dizer que nós, vereadores, estamos na rua para trabalhar, fazer o melhor pela cidade de Caieiras, e não é para o Juninho, não é para os vereadores, é para a cidade de Caieiras e para os munícipes. Então, estou à disposição de todos e uma boa noite a todos. Ítalo Vieira Santana Meira. José Carlos Dantas de Menezes. Josefa Maria Marques Santos. Dispenso. Josemar Soares Vicente. Dispenso. Micael Fernando dos Santos. Com a palavra, bem rápido aqui no meu assento, cumprimentar a presidente Zefinha, os demais colegas, público aqui presente, também o pessoal que está em casa. Iniciando o nosso mandato, pós-reeleição, quero agradecer a toda a minha equipe, minha família, a todos que estiveram aí participando nesse período, e podem contar que estaremos aí para mais 4 anos, trabalhando e fazendo o importante aí pela cidade. Lembrando que o vereador ele é eleito pelo voto popular, então a gente deve, além do respeito, toda a atenção, e também fica um recado a todos aqueles que, de certa forma, não atendem nós, vereadores, como devidamente tem que ser, porque eu acho que cada departamento tem o seu setor, tem sua regalia e tem a sua autoridade. E nós também aqui temos a autoridade e também o trabalho aí, porque, como eu falei, fomos eleitos para defender o povo e estar representando. Então, algumas solicitações que ficarem paradas, informo que estarei em secretaria, uma a uma, porta a porta, para estar notificando. Meus ofícios serão protocolados pessoalmente, tá? Porque tem situações que ficam paradas e quem sofre é a população, porque o vereador ele não pede para ele pede para um todo, e esse todo é o povo, são a nossa população cairense que muitas vezes sofre por falta de um atendimento. É isso, muito obrigado. Obrigada. Nelson Fiore Júnior. Renata Ferreira Lima. Com a palavra. Boa noite a todos. Quero primeiramente também agradecer a nossa presidente. Praticamente há 30 anos a gente não é representado por uma mulher presidente aqui na cidade de Caieiras. Quero também agradecer a minha família, ao meu filho principalmente, que eu sempre cito em todas as minhas falas. Quero também aqui agradecer a presença da imprensa, das pessoas que estão em casa nos assistindo. Quero também agradecer aos colegas, na pessoa da presidente, quero aqui cumprimentar todos os meus colegas vereadores também. Quero agradecer aos meus amigos, e às pessoas que realmente confiaram no meu trabalho. Estou aqui realmente para representar a família cairense, as pessoas cairenses, como vereadora. Então, pessoal, eu não tinha como não deixar já de agradecer e também falar para vocês, quero compartilhar um pouco. Não está sendo fácil o meu primeiro dia de vereadora aqui na casa. Já o primeiro dia recebi já alguns tipos de ameaça, mas eu conto com todo o pessoal, conto com a população, principalmente com aquelas pessoas que realmente confiaram e confiam no meu trabalho, que é com bastante seriedade, dignidade, levando realmente, querendo ampliar o meu projeto, principalmente para a pessoa com deficiência aqui na cidade de Caieiras. Então, muito obrigada e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vladimir Panelli com a palavra.
Que saudades dessa tribuna. Mais de 288 vezes que aqui estive, confesso a todos os senhores e senhoras que sempre dá um friozinho na barriga. Mas algo nos alimenta, algo nos nutre, no bom sentido de a gente cooperar com todas as falas, com todas as ideias e ideais, para que a gente consiga fazer a transformação que tanto a gente precisa nesta cidade. Cumprimento a presidente, cumprimento meus parceiros vereadores, Nelsinho Fiore, Lagoinha Jose, Alemão da Barroca, e o vereador Ítalo, que se faz ausente. Da mesma maneira e com o mesmo sentimento que os cumprimento, cumprimento a todos vocês, os nossos amigos que estão em casa, os nossos jornais, os nossos podcasts. Mais um ano que se inicia, mais uma atividade político-administrativa, que a gente precisa muito mais da força individual de cada um do que, talvez, pela primeira vez, estou dizendo isso, do coletivo. Eu acho que hoje a gente inaugura um grande marco na cidade para que realmente a gente possa entender os acontecimentos e possa melhorar a vida de cada um dos senhores que dependem dessa cidade para muitas coisas e dos nossos amigos que são clientes da saúde, da educação, do transporte público, da segurança pública. Quero um cumprimento especial para a Guarda Municipal, a qual eu comandei por 8 anos, com muita honra e muito orgulho. Sei do trabalho que a Guarda faz e fico imensamente grato por ter participado uma temporada da minha vida me dedicando à Guarda Municipal. Pessoal, principalmente as mulheres, hoje é a comemoração do Dia da Mamografia. Vamos nos inteirar disso. A mamografia para a mulher talvez seja compatível com o exame de próstata para o homem. Talvez seja o câncer que mais mata, é o câncer da mama. Então, se a gente conseguir... Boa noite, meu vereador Ítalo. Não precisa pedir desculpa pelo atraso, não, viu? Então, senhoras, por favor, vamos conversar com as mamães, as pessoas mais antigas que têm dificuldade em fazer o exame, que têm medo de fazer o exame. A gente fala para muitos amigos, na época, os mais antigos pelo menos, o problema da próstata, tem vergonha de ir ao médico, tem vergonha de fazer o exame de toque, e nós precisamos continuar. Pessoal, fazendo um briefing da minha semana, obviamente que as chuvas atrapalharam sobremaneira as nossas vidas durante esses 5 ou 10 dias de chuvas intermináveis. Sábado choveu 130 milímetros em 6 horas, isso é muita água caindo. E, obviamente, que todos os bairros sofreram com isso, principalmente o meu bairro, o bairro da Santa Inês, onde a gente teve várias ruas que desabaram, um buraco que se abriu, carro que caiu no buraco, e várias casas que também foram inundadas, casas que caíram, e obviamente que a nossa força é pequena e a gente recorre primeiro a Deus e depois a gente, obviamente, que recorre ao prefeito. O prefeito esteve lá no meu bairro, visitando casa a casa junto com o Felipe, fomos juntos até lá. Fora o alento, fora o carinho, que a primeira coisa que eu acho que as pessoas querem ouvir é solidariedade. O prefeito foi contemporâneo com todos eles no sentido de trazer uma esperança, não é? Doando lá materiais de limpeza, colocando lonas nos barrancos e fazendo aquilo que um grande prefeito faz, que é cuidar da vida de pessoas. Então fica aqui meu agradecimento e a minha felicidade por trabalhar com um homem justo, coerente e que se importa com a vida das pessoas. Bom, Laranjeiras perdeu o Banco Bradesco, não sei se o senhor sabe, se tem alguém da Laranjeiras aqui, e isso, para aquela pessoa mais antiga, que está acostumada com o banco físico, que vai ao banco para pagar contas, não é? Que não é tão modernista, que também não é o meu caso, confesso a vocês, deu um sentimento assim de vazio em muita gente. A Caixa Econômica está também ameaçando a sair da cidade. Os bancos entenderam agora que a função online traz uma economia gigantesca de aluguel, de água, de luz e de funcionários. Então, a preferência, obviamente, que hoje é o banco online. De sorte que a Caixa saindo, Laranjeiras, que é
o bairro número 1 em moradia de Caieiras, talvez 30 mil pessoas moram em Laranjeiras, né? O bairro que talvez tenha aferição de resultado financeiro para o município maior de todos, sem dúvida nenhuma. É lá que se concentra a indústria. Talvez Laranjeiras, dos 527 milhões do orçamento, agora de 25, tenha a comunhão de conseguir aí pelo menos 200 milhões desse orçamento para contribuir com a cidade. E sem banco para operar, né, o Serginho, que é empresário na Laranjeiras, fica sempre difícil essa mecanização. Então, eu fiz um sacrifício hercúleo, junto ao Weber, que foi gerente do Bradesco aqui, que hoje é gerente da Cicobi, lá no Polvilho, e o Weber convenceu a gerência da Cicobi em fazer uma agência, instalar uma agência na Laranjeiras. Muito prontamente eu me dispus a encontrar um local. Clima de boate? Não. As coisas estão tão diferentes que... De sorte que a Cicobi, o Weber deu toda a atenção, eu o ajudei a encontrar um ponto, alugou lá o ponto do Rei do Óleo, vai fazer todos os reparos que precisa, as adaptações, e ele então passa a ser o gerente da agência do Cicobi nas Laranjeiras. Isso, o Cicobi, para quem não conhece, é uma cooperativa de crédito, um banco que não cobra taxa, não cobra cartão, tem juros mais baratos e ainda distribui lucros no final do ano, dividendos das ações com os correntistas. Então, creio que seja uma ótima aquisição para a gente colocar Laranjeiras no patamar que é Laranjeiras, não desmerecendo nenhum outro lugar. Gostaria que tivesse banco em todos os bairros de Caieiras. Bom, pessoal, a gente continua atendendo no gabinete, evidente que um pouco defasado aí por algumas ocorrências que eu vou falar um pouco mais adiante, mas a gente continua aí sempre à disposição das pessoas. Fiz uma indicação ao prefeito no final do ano e estive pessoalmente com ele no SESI Senai para que a gente pudesse aplicar o ensino do SESI Senai aqui no município de Caieiras. Como é que é feito isso? Antigamente a gente perguntava assim, vai ter um Senai lá na minha cidade? Vai ter um SESI? E hoje a pergunta que se faz não é mais essa. Uma escola dessa no município custa 50 milhões de reais para ser instalada, contando com o terreno, a construção do prédio, os equipamentos. Então, é muito difícil que o Senai faça uma escola em Caieiras, mas é muito fácil que o Senai faça uma parceria com o município e possa, com isso, operacionalizar um modo de ensino, um sistema de ensino SESI-Senai. E isso facilita muito, porque o mesmo livro que a educação vai comprar, ela compra um método. Como o Objetivo tem o método dele, como o Senembi tem o método dele, e aí fica muito mais fácil para a gente implementar o ensino SESI-Senai. O que é bom isso para a cidade? Em todas as cidades que foram implantado esse modelo de ensino, você tem uma diferença para melhor do IDEB, do Índice de Aproveitamento Escolar, que é totalmente diferente. Chega a uma diferença em 5 anos de 30% de diferença do índice. Não é? Os nossos índices não são ruins, mas a gente poderia aproveitar esse momento e fazer a aquisição, obviamente, junto com o SESI Senai, para que a gente possa apostilar os nossos cursos e concretizar a parceria. Parabenizar a Guarda Municipal e a Defesa Civil, o Soninho está aqui, Adriano. Esses caras, no bom sentido, esses amigos, no bom sentido, passaram 3 dias sem dormir, sem comer direito, trabalhando pela vida das pessoas, socorrendo gente, correndo atrás do que deveria ser feito, transportando pessoas, cortando árvores, o esgotamento físico. Falei um dia com o Soninho, ele estava quase que dormindo. Aliás, falei todos os dias, inclusive hoje, né, Soninho? Então, fico feliz e contente, Soninho, que tenha pessoas nessa cidade compromissadas com o bem-estar das pessoas, como você e toda a Guarda Municipal, que sempre está presente nos piores momentos da cidade. Às vezes, a gente xinga a guarda, né? Xinga a polícia e se esquece de Deus.
E aí, quando vem o apuro, a gente lembra de Deus e sabe que é a polícia que vai resolver o problema. De maneira que fica aqui os meus agradecimentos, em nome dos meus colegas, para essas duas instituições importantíssimas na cidade, principalmente nos meses de janeiro a março. Já quase terminando, eu fico muito feliz também que, em meados de 2007, 2004, eu fiz um projeto na Guarda chamado Anjos da Guarda. Eram viaturas que ficavam nas escolas guardando os alunos. E a gente estendeu isso, naquele período do governo Neve, para todas as escolas, inclusive as estaduais. Então, tinha lá uma viatura municipal tomando conta dos alunos da escola estadual. E isso era de suma importância. Isso durou, infelizmente, até 2007, porque em 2008, com a eleição do Roberto, o Roberto extinguiu essa patrulha chamada Anjos da Guarda, que era muito significativa. Então, vem ao prefeito pedir a instalação dessa patrulha dos Anjos da Guarda. Inclusive, ele ganhou 2 viaturas para essa patrulha. Então, quem sabe agora ele possa estender o belíssimo trabalho que a Guarda faz na área da segurança, estendendo para essas escolas um trabalho efetivo, porque na frente da polícia o bandido não pratica crimes, principalmente o tráfico de entorpecentes. Então, fica aqui o meu pedido ao prefeito sobre a ronda escolar, e eu finalizo com um cumprimento ao Hildo Guzmão, prefeito Francisco Morato, que foi eleito presidente do consórcio Simbajur. O consórcio Simbajur é o consórcio das 5 cidades, ele movimenta o recurso de todo mundo no consórcio, e serve para que esse recurso? Para que a gente faça obras em conjunto com todas essas cidades. E muito pouco se faz. Eu conheço o consórcio há mais de 25 anos, tem mais de 30 milhões no consórcio, e esse dinheiro não é gasto, porque ninguém tem habilidade de gastá-lo. Então, a gente precisa muito que esse dinheiro vá para a rua, fazendo a interface de todas essas cidades, para que a gente possa melhorar a vida de todas essas pessoas. E o Hildo, agora presidente do consórcio, tenho certeza absoluta que ele vai dar um tratamento diferente para esse recurso, colocando esse recurso, evidentemente, na rua. E, por fim, quero lamentar o acidente aéreo que aconteceu em Caieiras. A gente vê o noticiário e sempre quer ver a nossa cidade num patamar, né, de felicidade, não no patamar das chuvas. Os amigos já ligam para a gente: ih, choveu, como é que você está em Caieiras? Como é que está Franco da Rocha? E a gente só sai no noticiário negativo, a gente só sai no noticiário que é contundente. E aí o helicóptero acaba caindo justamente nos rincões de Caieiras, divisa com Cajamar, mas ninguém falou de Cajamar, né? O prefeito de Cajamar só lembra de falar que vai ter um aeroporto em Cajamar, o que eu desmenti aqui publicamente. O aeroporto é Caieiras, não é Cajamar, mas o helicóptero, infelizmente, caiu em Caieiras. Quero, então, falar do meu pesar para essas vítimas fatais que tiveram e para o piloto e a criança que se salvou. Eu volto em breve na explicação pessoal. Muito obrigado a todos por enquanto. Sem mais vereadores para fazer uso da palavra, havendo número regimental e não havendo matérias na ordem do dia, solicito o primeiro secretário que verifique se existe vereador registrado para explicação pessoal. Existe sim, presidente. Esse vereador que vos fala. Cumprimentar novamente a todos. Agora que eu já estou com a garganta afiada e a explicação pessoal não permite a partes, eu me sinto mais à vontade para poder falar os meus desejos e as minhas necessidades, bem como o desejo das pessoas que eu represento. Eu quero fazer uma denúncia aqui nessa tribuna, que se instituiu uma máfia aqui em Caieiras, e essa máfia não se instituiu hoje, não. Ela se instituiu há mais ou menos uns 4 anos atrás, com a eleição do prefeito Lagoinha, que, obviamente, para chegar onde ele está, ele precisou fazer, não é? Precisar de muita gente, e esse precisar de muita gente
obviamente com o ganho da eleição, ele precisou acomodar algumas pessoas, alguns partidos, o que é uma coisa perfeitamente normal. Ocorre que, no caminho desses interesses em andamento, alguma coisa deu ruim. E o que deu ruim? Deu ruim porque o sentimento de pertencimento dessas pessoas que o ajudaram acabou sendo um sentimento de pertencimento totalmente diferente do que é normal. E quando eu digo máfia, vocês podem se lembrar das máfias italianas, da máfia russa. Não é? O que é uma máfia? Uma máfia é uma reunião de pessoas e empresas que têm um legítimo interesse, praticar crimes. Esse é o legítimo interesse das máfias. Então, essa máfia que se instalou, quando o Lagoinha entendeu que não dava para governar ao lado dessas pessoas que queriam mais do que elas podiam, eles resolveram simplesmente instituir essa cooptação de agentes públicos, políticos, presidente de câmaras, vereadores, funcionários públicos. Isso funciona de um modo geral, autoridades policiais, e eles começam, então, a querer o que é o interesse deles, praticar crimes. Vamos lembrar sempre disso. E essa máfia que se instituiu, com um grande poder econômico, essa máfia resolveu, um belo dia, destituir o prefeito. E como é que ela operou para fazer isso? Ela cooptou servidores, ela cooptou políticos, ela cooptou funcionários. E ela começou com um plano. Qual era o plano? O plano era dificultar votações de projetos importantes aqui nessa casa, como, por exemplo, o projeto que revalidava o mandar embora pelo Tribunal de Justiça de 290 funcionários, para que a gente pudesse retificar o contrato de trabalho dessas pessoas, e vocês que são funcionários, vocês lembram disso? E essa máfia, então, começou a operacionalizar para que isso não acontecesse. E vocês são testemunhas vivas disso, que esse projeto ficou pendente nessa casa há muito tempo. As pessoas foram mandadas embora, e só depois de uma recuperação de 15 ou 20 dias conseguimos votar o projeto aqui. E essa história eu vou contar em diversos capítulos. Hoje eu vou contar um pouquinho, né, esse pouquinho que eu estou contando, mas no próximo eu vou contar mais coisas. E aí essas empresas, várias delas, fornecedoras dessa prefeitura, hoje se encontram com uma série de problemas. Está aqui uma denúncia de 93 páginas de um conglomerado dessas empresas, publicamente, estou apresentando aos senhores. Essa denúncia já está na prefeitura, já tem um processo administrativo em andamento, que vai apurar falsificações de documento público, participações de funcionários envolvidos nos certames licitatórios, não só dessa prefeitura aqui com um contrato de 30 milhões, não, em várias outras prefeituras. Né? E por aí a gente vai entendendo o andar da carruagem. Na próxima eu vou contar mais um pouquinho. Bom, no tocante aqui à casa, a gente começou um ano legislativo novo, e eu tive a oportunidade, junto com o meu grupo político, composto pelo vereador Ítalo, Nelsinho, Lagoinha Josi e Alemão, usando o nosso legítimo direito, sem ofender ninguém, sem acusar ninguém, não pedindo gentilmente. E quando eu falo isso, e disse ontem à presidente, a gente não tem outra maneira de falar com o presidente, a não ser através do papel, ou aqui nessa tribuna. Aí faria requerimentos verbais. Então, o primeiro requerimento que nós fizemos, datado de 2/11, ele só pede à presidente que informe para esse legislador todos os funcionários que estão lotados aqui nessa casa, juntamente com seus cargos, seus salários. Aí os senhores vão me falar, mas no portal da transparência tem, mas eu quero papel oficial. Então, é simples de responder, não há lesividade nenhuma a um pedido desse. Depois disso, em 23/1, a gente faz um outro pedido, referente às aquisições que foram feitas pelo antigo presidente, nada a ver com a presidente Zefinha, sobre
os acontecimentos de contratações, de compras diretas, compras sem licitação, de vários produtos, inclusive atrás de você, Soninho. Não bate muito forte que pode cair o quadro que custa R$58 mil do dinheiro de vocês, contribuintes, que estão aí atrás, ó, que está sendo colocado aí. A meia dúzia de foto que tinha, inclusive a minha, não é? Ela vai passar a ser muito mais valiosa, não é pelo painel e nem pelos meus olhos azuis, é porque essa foto deve valer pelo menos uns R$12 mil, essa que vai ficar aí. E tantas outras banalidades que foram adquiridas, que eu não consigo entender a finalidade disso. E isso é dinheiro que, se aqui não estivesse empregado de maneira inadequada, pasmem, não estou dizendo ilegal. Não estou criticando a ilegalidade, eu estou dizendo da imoralidade, da falta de legitimidade. Quando eu falo numa lei, a lei ela aplica uma sanção, quer seja ela pecuniária ou penal. Quando ela aplica a sanção, ela precisa ser revestida de legitimidade. O povo precisa aquecer a lei, senão ela não vale nada. E a gente vê tantas leis em desuso hoje, porque elas têm legalidade, mas não têm legitimidade, não têm aquiescência. Então, eu só peço, com esse requerimento, sem ofender ninguém, que a nossa presidente tenha cuidado na aplicação dos seus recursos. Porque eu prometo a todos os senhores, fiscalizei sempre, mas vou exercer daqui para frente uma fiscalização muito mais profícua em tudo que for gasto aqui nessa casa, de dinheiro que pode ser devolvido à prefeitura e pode se transformar em escola pública, em hospital, em saúde, em educação, em viatura, não é? E creche para as crianças. Então, o terceiro requerimento, ele faz menção só algumas substituições de mesa, mas nada importante, a gente pode desprezá-lo. O quarto requerimento diz respeito à máfia que eu falei para vocês. Essa mesma empresa investigada em diversas prefeituras, e aqui na Prefeitura de Caieiras, num processo administrativo, por falsificação de atestado de capacidade técnica e outras ocorrências, já esteve numa CPI na Prefeitura de Franco da Rocha, e agora um processo administrativo aqui. São várias empresas elencadas, mais para frente eu vou dizer, e essa empresa licita aqui nessa casa também. Então, peço só o cuidado para a presidente, no sentido de entender todos esses contratos, pelo princípio da competência de racionalidade e de fiscalização do que foi feito, seria salutar, e que antes de licitar, né, principalmente em cartas convites, em editais que não precisam de concorrência pública, né, o convite são 3 orçamentos, quem vence é o menor orçamento. Que ela tenha cuidado com isso, que eu não vou perdoar. Nem eu e nem os vereadores que me acompanham. E, por fim, um requerimento muito importante, talvez o mais importante, ele diz respeito à criação de comissões. Por exemplo, hoje, nós estamos falando de votação de projetos. Nós temos na casa hoje o projeto de remuneração, de aumento de salário para os professores. Pergunto aos senhores, eu poderia votar esse projeto hoje, mesmo que todos nós quiséssemos? Não conseguiríamos. Nós, em 1 mês e 4 dias, nós não conseguimos criar as comissões que vão poder falar sobre esses projetos. Comissão de Justiça e Redação, importantíssima, que vai falar da constitucionalidade dele, que sem o qual, sem o parecer, nós não conseguimos votar nessa casa. De sorte que isso traz um retrocesso administrativo muito grande, porque nós não podemos, como disse os colegas aqui, né, que contam com os órgãos públicos, na eficiência de cada um deles, que se não atender, a Câmara também precisa fazer o seu papel e precisa atender. A Câmara também precisa criar as comissões para que a gente possa evoluir a votação dos projetos. Caso isso não aconteça, não adianta nem a gente ficar aqui brincando de esconde-esconde nas sessões. Então, Excelência, eu peço à senhora que dê prioridade para que a gente possa continuar esse trabalho, não é? Formando, né,
e designando uma data para o sorteio das comissões, porque tão logo a gente feito isso, consiga dar para a sociedade uma resposta, pelo menos, do que é cabível para nós darmos a resposta. E, com isso, e excedendo um pouco ao tempo, peço desculpas a todos e a gente volta na próxima sessão, obviamente com novos entendimentos, novas respostas e com cobrança de novas pendências. Muito obrigado, que vocês tenham um bom retorno à casa de vocês, os amigos e colegas da guarda, a mesma coisa. Obrigado. Não havendo mais... Presidente, o Josi Lagoinha fez inscrição no livro. Então, se eu só puder dar a palavra a ele. Bom, muito boa noite a todos. Agradeço a presença do Soninho, estava com a gente aí desde da madrugada de sexta para sábado, correndo nas enchentes aí, cortando árvore, encosta, colocando plástico aí, lona. Muito obrigado pela presença. Foi um convite meu, inclusive, que ele está aqui hoje nos assistindo. Eu quero agradecer a todos presentes, rádio local, todos que nos assistem, todos os amigos aqui presentes. É uma honra tê-los nesta casa. Bom, primeiro, acompanhar um pouco a fala do nobre vereador, doutor Panelli, pelos fatos que vem acontecendo desde o final do ano aqui nesta casa, e coisas graves, com dinheiro do povo. Eu acho que a gente tem que tratar essa questão, dinheiro do povo, com responsabilidade e compromisso, né? Isso aqui não é brincadeira, isso aqui é coisa séria, tá? E como bem disse o doutor Panelli, o nosso grupo político, onde vereador Ítalo, Nelsinho Fiore, eu, vereador Lagoinha Josi, alemão da Barroca e doutor Panelli, vamos ficar em cima, tá? De olho, cobrando, fiscalizando, não só o executivo, como o legislativo aqui também. Isso é uma obrigação nossa, tá? E nós vamos cumprir ela. Até porque o povo deu mais uma oportunidade para a gente de 4 anos, fui o segundo vereador mais votado de Caieiras, e da história, inclusive, e o povo deu mais essa missão para a gente aí de 4 anos, onde a gente vai representá-los, pode ter certeza, com muita honestidade, com muito garra e sem medo, tá bom? Bom, senhora presidente, nobres colegas, vereadores, população presente e todos que nos assistem, boa noite. Hoje subo a esta tribuna para trazer um assunto sério que diz respeito a todos nós e principalmente a responsabilidade com o dinheiro público. No apagar das luzes do ano de 2024, o então presidente desta casa, Fabrício Calandrini, tomou decisões que precisam ser esclarecidas, decisões que impactam diretamente os cofres da Câmara e, por consequência, os recursos que poderiam estar sendo destinados à nossa população. Para citar um exemplo claro, mesmo sabendo que a Câmara já possuía um veículo Corolla novo, 2019, com um pouco mais de 30 mil km, eu tenho um carro que ele tem 120 mil km, eu considero que ele é novo para mim. Imaginam que tem pouco mais de 30 mil km. É novo? Não, ele é zero. O meu é novo, o dele esse é zero. Com apenas quase 40 mil km rodados, ele decidiu, sem o devido conhecimento dos vereadores. Por que eu estou falando isso? Eu fazia parte da mesa, o segundo secretário, onde a gente assinava também, né? E até o 31 de dezembro eu não fui convocado para assinar nada, não fui convocado para participar de reunião nenhuma, para poder dar minha opinião, para o que eu achava referente a esta compra, que eu acho que é imoral. E ele decidiu, sem o devido conhecimento dos vereadores, adquirir um carro híbrido no valor de R$170 mil. Bom, eu acho que adquirir um carro híbrido no valor de R$170 mil, eu acho que é imoral, né? Tendo em vista, no final do ano, a prefeitura, com o apoio dos vereadores, indo atrás de emenda, de dinheiro, para a gente poder estar tentando solucionar pelo menos a metade dos problemas da cidade. O dinheiro esse que poderia ter sido devolvido para o executivo, para investir, né, em algo
que seja de valia ao povo cairense, principalmente na questão de chuva, que enfrentamos bastante chuva, onde muita gente é prejudicados, não é só a cidade de Caieiras, no geral o estado inteiro está passando por isso, infelizmente, né? E um gasto totalmente desnecessário no meu ponto de vista. Tenho certeza que também aqui que no ponto de vista de todos, tanto nós vereadores quanto munícipes, pagadores de impostos, assim como nós, né, que quer ver nosso dinheiro sendo investido em coisas que a população vai usar. Isso é luxo, pô, um carro zero, sabendo que a gente já tem um veículo novo, zero, com 30 mil km, aí vai lá e compra mais outro carro, que sem necessidade paga 170 mil reais. Esse valor poderia ter sido devolvido ao Executivo e transformado em benefícios para a nossa cidade, seja na saúde, na educação ou na infraestrutura. Mas não parou por aí. Também foi contratado um sistema de portaria no valor de quase 59 mil reais. Um sistema de portaria, 59 mil reais. O que equivale a quase 5 mil por mês. Um custo absurdo. Especialmente quando lembramos que servidores na Câmara que poderiam realizar esse serviço. Além disso, a Câmara já conta com um contrato de segurança. Então pergunto, por que essa despesa extra? Né? Fica só a interrogação, né? O porquê a gente não chamou a gente para conversar, para entender, para a gente entender qual o motivo dessa contratação, qual o motivo desse gasto desnecessário. E essas decisões levantam questionamentos importantes, porque tanto gasto sem necessidade no final do ano. E por que esses contratos foram feitos sem um debate transparente com os demais vereadores? Como eu disse, não fomos convocados, eu fazendo parte do segundo secretário até o dia 31 de dezembro, o ex-presidente e ex-vereador Fabrício Calandrilli, ele tinha por obrigação de sentar, chamar a gente para um debate, não só eu, contra os demais vereadores, e não foi feito isso. Como eu disse, no apagar das luzes, tomaram decisões aonde não prejudica a nós. Pelo contrário, prejudica a população. Nosso compromisso aqui é com a população, é com a responsabilidade fiscal e com a correta aplicação do dinheiro público. Não podemos aceitar que recursos que deveriam servir ao povo sejam utilizados para atender interesses que não refletem a real necessidade desta casa. Por isso, faço um chamado a essas despesas, precisam ser apuradas. Precisamos garantir que o dinheiro do povo seja tratado com seriedade e responsabilidade. O Legislativo deve ser exemplo de transparência e não palco de gastos questionáveis. A população pode ter certeza de que estarei vigilante e não medirei esforços para garantir que esta casa atue com ética, respeito e compromisso com os cidadãos que nos elegeram. Bom, é isso, a nossa insatisfação porque, infelizmente, isso daí começou a ocorrer no final, no recesso, onde a gente, né, alguns estavam viajando, alguns tinham seus compromissos familiares, né, e foi feito pelas nossas costas, sem o nosso consentimento. Inclusive, eu fui chamado para ser, só agora, esse ano, eu fui chamado para assinar os contratos, porque eu era o segundo secretário, onde eu me recusei a assinar, e não vou assinar, tá? E vou procurar saber, procurar junto com os demais vereadores, uma resposta do porquê de tudo isso, no recesso, onde a maioria, como disse, tinha seus compromissos familiares, alguns viajando, então foi no apagar das luzes mesmo, tá? Também quero aqui ressaltar que o referido projeto que passou de lei número 003/2025, de 10 de janeiro de 2025, é de suma importância, pois a implantação do reforço escolar nas escolas municipais é fundamental para garantir que os alunos tenham acesso a uma educação justa e de qualidade, proporcionando um aprendizado sólido e personalizado, assim contribuindo para o desenvolvimento educacional. Quero aproveitar também e agradecer ao prefeito, que eu enviei um documento, o vereador Ítalo, Nelsinho Fiore, Alemão da Barroca e o doutor Panelli encaminhamos um documento para o prefeito, pedindo para que o mesmo
prorrogasse o prazo para fazer o pagamento do IPTU, tendo em vista a questão de atraso dos Correios e devido às enchentes que sofremos aí. Também atrapalhou bastante. Onde o prefeito, de imediato, já pediu para o setor competente que atendesse o pedido desses 5 vereadores, que é prorrogando até o dia 10 o pagamento da parcela única e da parcela que venceu, que não conseguiram pagar por conta do atraso do mês de janeiro. Então, está até o dia 10 deste mês de fevereiro. Bom, quero agradecer ao prefeito também, porque desde sexta para sábado estamos na rua, 1h30 da manhã eu estava no Jardim São Francisco, onde começou uma forte chuva, onde já acionamos o soninho, o prefeito estava na rua, desde sexta para sábado, estamos na luta, colocando lona em encosta, cortando árvore, tirando barreiras da rua, né? E é isso, quero agradecer ao prefeito, toda a equipe de obras, toda a equipe da Defesa Civil, de bate-pronto. O soninho não dorme, principalmente quando está chovendo bastante, é igual eu. Quando começa a chover, cara, eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste, né? Mas a chuva é de Deus, Ele que manda, Ele sabe, e é isso, tá? Quero agradecer todos os setores da prefeitura aí que não mediram esforços para estar com a gente aí na rua desde sexta para sábado, até ontem. Até ontem a gente estava na rua aí batalhando, tentando ajudar de alguma forma, e esperando para que a chuva dê uma cessada e a gente possa dar continuidade e atender a população da forma que eles merecem. Tá? Bom, a princípio é isso. Quero agradecer mais uma vez a todos. Tiago, meu amigo da Rádio Local Web. Tá? E é isso. Muito boa noite a todos e fiquem com Deus. Não havendo mais vereadores para a explicação pessoal, convoco os senhores vereadores para a segunda sessão extraordinária que será realizada no dia 19 de fevereiro de 2025, às 19 horas. Declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos e muito obrigado pela presença de vocês todos.